Jesus. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Levante a sua mão direita para Deus agora. Deus maravilhoso e santo, nós queremos nos colocar diante de Ti, neste dia 1º de janeiro do ano de 2012. Nós queremos colocar este ano nas Tuas mãos, nós queremos colocar estes irmãos nas Tuas mãos, neste primeiro dia do ano, Deus, que a Tua palavra venha de encontro às nossas vidas, que nós possamos receber uma direção, que nós possamos receber uma orientação do Senhor, para juntos, ó Pai, fazermos a Tua obra, caminharmos em Tua presença e seguirmos na direção dos Teus propósitos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos acertar em nome de Jesus.
tema da mensagem é: o trabalho da sua alma sou eu. Por que isso? Porque Jesus, ele foi o resultado do amor de Deus para conosco. A Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a prova maior de Deus. E como nós hoje, no ano de 2012, podemos afirmar com certeza isso? Porque nós temos conhecimento, nós fazemos parte da igreja, nós temos a Bíblia, nós lemos, nós temos instruções, vivemos num país considerado um país cristão, por isso que nós sabemos dessas coisas. Agora, o capítulo 53 de Isaías foi escrito centenas de anos antes do acontecimento, centenas de anos antes de Jesus ter derramado a sua vida na cruz. Deus revelou, falou através de um profeta chamado Isaías de tudo que ainda ia acontecer. Houve uma revelação de Deus àquele homem, e ele começou a descrever Jesus. Ele começou a descrever o sofrimento de Cristo, como se ele estivesse enxergando, como se ele estivesse no pé da cruz, como se ele estivesse no Calvário, mas ele não estava, ele estava centenas de anos antes. O que significa isso? Deus, ele revela para aqueles que o buscam, ele traz a sua palavra antes mesmo das coisas acontecerem. Lá em Apocalipse você vai ler que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Se você conseguir entender quem deu crédito à nossa pregação, quem deu ouvidos a estas coisas que o profeta Isaías falou, quem esperou a chegada do Cristo, quem esperou a chegada de Jesus, a manifestação do Filho de Deus, irmãos, hoje pode ser até mais fácil alguém dar crédito à pregação. Agora, centenas de anos antes, quem daria crédito? Quem acreditaria? Quem diria assim: poxa, olha, eu creio nesta palavra, eu creio que há de nascer alguém como numa terra seca, ele vai subindo como um renovo, ele vai subindo como alguma coisa nova. Irmãos, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E Apocalipse diz assim, Jesus falando: eis que faço novas todas as coisas. Porque ele é a renovação do ser humano. Em Adão todos nós perecemos, mas em Cristo todos nós temos vida. Ele disse: eu vim para dar vida e vida em abundância. Em Cristo eu tenho vida e em Adão eu tenho morte. Quem deu crédito à nossa pregação? Ele disse: porque foi subindo como um renovo perante uma terra seca, e ele não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Porque não era a intenção de Jesus ter uma figura Brad Pitt, não era a intenção de Jesus causar suspiro nas mulheres e admiração nos homens. Se você se encontrasse com Jesus, você talvez atravessaria a rua, você talvez não o abordaria, talvez eu mesmo não o teria como meu Deus, como meu mestre, como meu Senhor, porque a sua aparência, na visão que Deus deu para o profeta Isaías, não era uma aparência bonita. Será que você serviria a um Deus feio? Uma época saiu aí nas revistas a possível aparência de Jesus,
E eu vi no programa de TV um repórter que saiu com uma revista pelas ruas de São Paulo. E eles chegavam para as pessoas na rua e perguntavam assim: veja aqui, quem lembra você esta foto aqui, esta imagem? Aí eles, cada um falava uma coisa, mas nenhum deles disse que era Jesus. E quando o repórter falava assim: olha, isso daqui é o possível retrato de Jesus, é a possível imagem de Jesus, as pessoas falavam: não, Jesus não é assim não, porque eles achavam aquele Jesus feio demais, eles achavam aquele Jesus muito distante, muito longe do seu imaginário. Só que de fato não havia beleza física em Jesus, não havia olhos azuis em Jesus, não havia pele tratada em Jesus, não havia relaxamento da raiz do cabelo de Jesus, não havia roupas especiais em Jesus. Tudo que havia em Jesus era a mensagem de vida eterna, eram palavras poderosas, era a unção do Espírito Santo, era a manifestação do poder de Deus. Se Jesus estivesse aqui hoje, eu poderia afirmar que Jesus não é fashion, Jesus não anda na moda, Jesus não tem aparência. Por que não tem aparência? Porque Ele não quer ser adorado pela sua aparência, Ele quer ser adorado pela sua essência. Se você serve a Ele, se você segue a Ele, você tem que ter consciência disso. Ele mesmo, como um renovo, não tinha aparência, não queria se mostrar, não queria mostrar para os outros quem Ele era, na visão de centenas de anos antes. E diz mais aqui, olha: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isso aqui parece o quê? Parece a figura de um mendigo, parece a figura de uma pessoa coberta de sujeira, que vivia, dentro da lama, trabalhando, que se você olhasse para a roupa dele, era cal puro, era cimento puro, era barro puro. Quando as pessoas olham e dizem assim: meu Deus, olha o estado desse homem, olha, experimentado nos trabalhos, mão cheia de calo, rosto queimado do sol. Naquela época não tinha protetor solar não, filho, para poder passar na pelezinha, era o sol queimando mesmo, queimado do sol, o cabelo queimado, o rosto queimado. Ele era desprezado, ele era indigno, porque as pessoas, na visão de Deus, na visão do Cristo, ele idealizou que Jesus viesse assim, porque os poderosos, eu quero explicar uma coisa para vocês. Na época em que Jesus veio ao mundo, riqueza era sinônimo de status e de salvação. Vocês vejam que os discípulos perguntaram para Jesus: como pode um rico não ser salvo? Porque eles acreditavam que a pessoa que era rica era abençoada por Deus, e a pessoa que era pobre era amaldiçoada, porque na visão deles a pobreza era maldição. Na visão deles, a pessoa que servia a Deus, ela tinha que ser rica, porque os principais da sinagoga eram ricos. Os judeus têm essa loucura pela riqueza. O judeu, ele luta, ele trabalha, ele gasta a sua vida para que ele possa deixar uma herança para o seu filho. E ele ensina o filho dele dizendo: olha, você tem que deixar uma herança para o meu neto, e assim sucessivamente. O judeu é maluco por riqueza, ele luta, ele trabalha para ser rico, porque na visão dele, o pobre, ele é aquela pessoa que não tem a graça de Deus, que não tem a bênção de Deus, que não tem o poder de Deus. E Jesus fez o contrário. Ele não veio rico, ele veio numa fisionomia pobre
pessoa que não tinha recursos, mas ele não ostentava o recurso. Uma época eles chegaram para ele, Pedro, assustado, falando: nós temos que pagar as dracmas, nós temos que pagar o imposto. E Jesus disse: Pedro, você é pescador, então você vai agora pescar, e o peixe que você pescar, você vai abrir a boca dele, e dentro da boca do peixe vai ter moedas, vai ter moeda, vai ter dinheiro, e você pega este dinheiro, vai lá e paga a minha e a sua dívida. Olha da onde que Jesus tirava dinheiro: da boca do peixe. Então Jesus, ele não queria ostentar riqueza, ele não queria ostentar colares, ele não queria ostentar uma imagem de uma pessoa rica, mas o que ele queria? Ele queria se igualar aos sofredores do mundo, ele queria se igualar aos pobres do mundo. Veja que Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro. Jesus diz assim: certa vez havia um homem muito rico, e havia também um mendigo chamado Lázaro. Este jazia à porta, à mesa do rico, e ele comia o que sobrava do rico. O rico comia tudo o que sobrava, dava para aquele homem, e aquele homem viveu a sua vida em doença, ele viveu a sua vida em pobreza. E Jesus, contando a parábola, diz: morrendo o rico e morrendo Lázaro, Lázaro foi conduzido pelos anjos ao local chamado Seio de Abraão. Já o rico foi levado ao Hades. E chegando lá no Hades, ele estava em tormento, em chama, ele estava queimando. E por outro lado, havia um abismo que separava Lázaro do rico, porque a Bíblia não fala o nome do rico. E quando Jesus conta essa parábola, ele fala que o mendigo estava bem e o rico estava mal. Para a sociedade, eles não aceitavam. A sociedade não aceitava que acontecesse isso, porque eles achavam que o rico ia ser salvo e que a pessoa que não tinha nada seria condenada. Ela não estaria ali. Por quê? Porque ela foi pobre a vida toda, e o pobre não teria condições de ser salvo, somente o rico. E Jesus falou o contrário. Jesus disse que o pobre foi salvo e o rico foi condenado. Jesus inverteu a ordem. Então, o que significa isso? Jesus veio para dar oportunidade a quem não tem oportunidade. Jesus veio abrir a porta para aquele que tinha a porta fechada na sua vida. Então, se você estiver nessa situação, creia que Jesus tem poder de abrir a porta para você. Esta é a função de Jesus, porque os ricos o desprezavam. Os principais da sociedade, aquelas pessoas que tinham tudo, por quê? Olhando para ele, nenhuma beleza víamos. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha o mistério que Jesus veio fazer. Jesus veio fazer uma obra redentora, uma obra remidora. Remir quer dizer pagar a dívida da pessoa, quer dizer acolher a pessoa, quer dizer fazer o que a pessoa precisa que seja feito por ela. Eu posso te dizer que Jesus se manifestou para nos remir, para pagar o preço por nós, porque ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi moído, ele apanhou, ele sofreu pelas nossas iniquidades. Ou seja, Jesus tomou o meu lugar, Jesus tomou o seu lugar, e ele te deu uma nova vida, porque nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Agora, se você recebe essa vida, se você recebe esse Jesus, tudo que ele sofreu foi para poder te limpar, porque nós somos limpos, nós somos curados, nós somos livres, nós somos sarados de tudo, porque é o que ele diz aqui. Ele diz que nós fomos curados, ele diz que verdadeiramente acabou tudo, todas as
enfermidades, todas as nossas dores, Ele levou sobre si. Jesus assumiu o meu papel. Jesus assumiu o seu papel. Mas por que alguém assumiria o meu papel? Por que alguém entraria no meu lugar e sofreria por mim? E padeceria por mim? E se fez pobre para que eu fosse rico, como a palavra diz? Sofreu para que eu pudesse ter alegria? Chorou para que eu pudesse sorrir? O que faz para a pessoa fazer isso? É amor. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Jesus é a pessoa que mais ama você na face da terra. Jesus é a pessoa que mais te ama. Jesus é a pessoa que mais te valoriza em toda a face da terra. Não existe ninguém no mundo que te ame tanto como Jesus. Não existe ninguém no planeta que tenha feito uma obra tão grande pela sua vida como Jesus fez. Não existe ninguém que tenha te transformado, que tenha te mudado, que tenha te moldado tanto, que tenha se interessado tanto por você. Porque mesmo antes de tudo acontecer, a Bíblia já diz que Ele veio para salvar muitos. Ele veio para levar o pecado de muitos, a iniquidade de muitos. Alguém não gosta de falar sobre o pecado. Alguém não gosta de dizer o que é o pecado. O pecado nada mais é do que a separação de Deus. Quando você desobedece a Deus, quando você desobedece os princípios de Deus, você está em pecado. Então você está distante de Deus. O que Jesus falou? Eu vou assumir o seu lugar. Eu vou sofrer pelo pecado seu, pelo seu erro, pela sua transgressão diante do Criador, e eu vou te purificar, e eu vou te limpar. Centenas de anos antes, Deus já revelou a missão de Jesus. E hoje, centenas de anos depois, eu estou te dizendo: a missão de Jesus é te purificar, é te limpar, é tomar o seu lugar, é tomar a sua dor, é tomar o seu sofrimento, é tirar tudo aquilo que te faz sofrer, é tirar tudo aquilo que te faz chorar, é tirar tudo aquilo que te faz transgredir, é tirar tudo aquilo que faz você se desviar, que faz você chorar, que faz você sentir alguma coisa ruim. É isso que Jesus veio fazer. Ele veio tirar o seu sofrimento, Ele veio tirar a sua dor, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, irmãos, para fazer uma obra onde que ninguém pode fazer. Ninguém pode tirar a sua dor, ninguém pode tirar a sua fobia, seu pânico, seu medo, ninguém pode tirar a sua depressão, ninguém pode tirar a sua tristeza profunda, ninguém pode tirar a sua ansiedade, a não ser aquele que se fez ansiedade por nós, que se fez dor por nós, que se fez deprimido por nós, que se fez canceroso por nós, que se fez pecador por nós, para que nós pudéssemos ter a sua vida. E o que é que nós estamos fazendo? Muitas pessoas estão negando esta vida, muitas pessoas estão negando esse sofrimento, muitas pessoas estão negando esta cruz e dizendo: não, eu vou viver a minha vida, eu vou fazer as coisas do meu jeito, quem manda em mim sou eu sou dono de mim, eu sei o que eu faço na minha vida. Mas o sacrifício de Cristo continua valendo para todos nós. Irmãos, nós temos que ter uma consciência em Cristo, de dizer: Ele foi oprimido por mim, Ele sofreu por mim, Ele viveu isso por mim. Agora o que eu tenho que ser? Eu tenho que ser mais do que feliz. Eu tenho que obedecer a sua palavra, porque obedecendo a sua palavra eu sou feliz. Eu tenho felicidade, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, eu consigo viver. Mas às vezes, mesmo nós que servimos, mesmo nós que estamos ano após ano na presença de Deus, nós esquecemos do sacrifício, nós esquecemos do preço que Ele pagou, nós esquecemos da obra que Ele fez. E Ele diz aqui: olha, nunca fez justiça, nem houve engano na sua boca. Jesus não é como nós, que por vezes mentimos, que por vezes enganamos, que por vezes contamos historinhas para poder as pessoas acreditarem em nós,
que por vezes omitimos informação para não admitirmos que é mentira, nós dizemos que foi uma omissão, ninguém me perguntou, eu também não respondi, eu fingi que não aconteceu. Jesus não é como nós, não havia mentira em Jesus, não havia engano em Jesus. Jesus é puro, Jesus é puro, porque Ele não pecou, não houve pecado na vida dele. Olha o exemplo que Ele está dando para nós, alguém que não pecou, alguém que não errou, alguém que não fez nada contra ninguém. Ele disse assim: eu perdoo vocês, eu dou o perdão dos pecados. Nós temos muito que aprender com Jesus, porque às vezes, nós que somos pecadores não conseguimos perdoar o pecado dos outros para conosco. Às vezes uma pessoa fala uma palavra para nós não conseguimos perdoar. Às vezes uma pessoa nos ofende, nós não conseguimos liberar o perdão, e ele sem ter pecado, ele sem ter erro, ele sem ter engano, ele sem ter mentira, diz: eu perdoo mesmo sem saber o que é mentira, eu perdoo mesmo sem saber o que é o engano. Deixa eu explicar uma coisa para você: os seres humanos errarão contra nós. Isso não é praga, não, isso é realidade. Eu sou um ser humano, eu sei, eu sou falho, eu cometo falhas. Você comete falhas, nós cometemos falhas. Por que nós não vamos aprender esta lição? Ah, mas aquele é pior do que eu. Será que ele é pior do que nós? Ou será que nós não tivemos a oportunidade de fazer as mesmas atrocidades que ele fez? Ou será que nós não tivemos a oportunidade de fazer o que ele fez? Quem sabe se fôssemos nós no lugar dele, teríamos feito. Então o que nós temos que entender? Nós temos que perdoar, nós temos que liberar o perdão, nós temos que dizer assim: vai em paz, e que o Senhor te acompanhe, e que o Senhor te ajude, porque Cristo se fez transgressão por nós, Cristo se fez dor por nós. E quando eu digo: Senhor, eu aceito o teu perdão na minha vida, por isso eu perdoo aquele que me ofende, aquele que me magoa, aquele que me atrapalha, aquele que vem contra mim. Isso são palavras de vida eterna. Aqui na terra é o contrário, mas isso são palavras de vida eterna. Esse é o principal ensinamento dele. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por exposição do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Porque Jesus passou pela enfermidade, passou pela dor, passou pelo sofrimento. Porque é aquilo que nós dizemos, que para toda sexta-feira da paixão vai ter um domingo da ressurreição. Todas as vezes que nós passamos por dor, então Ele está dizendo que o sacrifício de Cristo valeu a pena. O sacrifício de Cristo terá um resultado, gerará um resultado, e o resultado do sacrifício de Cristo somos todos nós que estamos aqui hoje, e todas as pessoas espalhadas por todo o globo terrestre que proclamam que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Tem gente que não proclama Jesus como Senhor, mas no final dos tempos a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. O trabalho da sua alma Ele verá e ficará satisfeito. Eu quero dizer que Jesus está satisfeito comigo, Jesus está satisfeito com você, porque você é o trabalho da alma de Jesus. Você é o trabalho da vida de Jesus. Você é o trabalho do sacrifício de Jesus. Você é o resultado do que Jesus fez na cruz. Você é o resultado do Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Porque se Cristo não tivesse se oferecido antes da fundação do mundo, não haveria mundo. Se Cristo não tivesse se oferecido antes da terra ter forma, antes da terra existir, nada disso teria acontecido, porque Ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo, porque Ele é atemporal, Ele não obedece relógio, Ele não obedece calendário, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nós somos o fruto do trabalho da sua alma, porque nós nos entregamos a Ele de todo o
coração. Eu amo os personagens da Bíblia, são homens de Deus, mas eu amo muito mais o Cristo. Eu sinto muito mais prazer em Cristo. Eu sinto muito mais prazer no seu exemplo, porque Jesus é o exemplo de vida para mim. E Jesus deve ser o exemplo de vida para vocês. Porque Ele fez tudo calado, porque Ele sabia que eu e você estaríamos aqui. A Bíblia diz que Ele justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. De graça, Deus levou a sua iniquidade. Deus levou o seu pecado. Repita assim comigo: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Quem recebe o dom de Deus na sua vida? Se você puder, fique de pé no seu lugar agora. Jesus foi contado com os pecadores, foi contado com os transgressores, foi contado com os crucificados, para que eu estivesse aqui, para que você estivesse aqui. Vamos servi-lo, igreja, em 2012. Vamos caminhar com Jesus Cristo. Vamos andar com Ele. Vamos andar em verdade de coração, em verdade de consciência, em verdade de ser. Vamos servir, vamos segui-lo, vamos honrá-lo pelo que Ele fez por nós. Isaías recebeu essa revelação centenas de anos antes, e eu recebo esta revelação na minha vida hoje. Se você puder, levante as suas mãos aos céus, num sinal de rendição. Eu estou rendido à vontade de Deus. Oh Pai Santo, Pai de misericórdia, eu quero te louvar pelo sacrifício de Cristo, pelo sacrifício anunciado pelo profeta Isaías como boca de Deus, porque o profeta é aquele que ouve aquilo que o Senhor fala e transmite aos homens. Senhor, o profeta Isaías recebeu esta revelação centenas de anos antes da vinda de Jesus Cristo ao mundo, e ele pôde contemplar a face do Senhor, ele pôde contemplar a humildade do Senhor Jesus, ele pôde contemplar a ausência de pecado e a abundância do amor que Jesus tem por nós. Oh Pai nosso, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pelo amor derramado em nós, pelo amor proclamado a nós pelo Jesus, pelo Cristo. Senhor, eu quero te pedir, ser conosco, ó Pai, durante todo este ano. Esteja ao nosso lado, esteja nos abençoando, esteja estendendo as suas mãos, esteja manifestando a sua glória. Obrigado, Deus, por esta oportunidade. Obrigado, Deus, por tua obra. Obrigado porque nós podemos te servir. Que durante todo este ano, Deus, nós não venhamos a esquecer da tua obra por nós. Nós venhamos a contemplar a cada dia o Senhor. E que esta luz que brilhou, esta luz que brilha, continue a brilhar todo esse ano em nós. Ser com o teu povo, ser com a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, Jesus. Podemos